Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que muito bem. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026. Estou indo buscar um pessoal lá em Sorocaba, mas gostaria de trocar uma ideia com vocês e eu quero falar algo logo a princípio. Esse vídeo ele será dividido em umas 3 ou até 4 partes, tá? Porque a gente vai trocando uma ideia a respeito de algumas coisas que eu tenho visto que não está normal. Não está normal, e o pior de tudo é que o que eu vou falar para vocês aqui é que a população é que tem pago o preço. Quem tem pago o preço é a população. Esta é uma grande verdade. E eu vou trazer essa reflexão para vocês. E cada um vai ver se de fato o que eu tenho dito é real ou se é uma falácia, é apenas um ponto de vista meio estranho ou até mesmo um ponto de vista morto. Então eu vou trazer umas reflexões para vocês aqui para ver se de fato tem coerência, tá? Bom, para você que está me seguindo no TikTok, seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Fabiano King. E isso que eu estou a dizer para vocês hoje, uma coisa bem interessante, na qual nós vamos trocar essa ideia até Sorocaba. A gente vai trocando essa ideia bacana aqui. Eu vou acentuar algumas coisas para ver se são coisas que eu tenho inventado ou se de fato tem totalmente a ver e se tem coerência, tá? E aí eu gostaria que você pensasse, e nós vamos começar esse ano de 2026 refletindo se de fato algumas coisas são coerentes ou não. Então isso é fato, a gente vai... Rapaz, eu vou fechar aqui que tá quente. Mesmo eu com o ar ligado aqui, senti o arzinho quente batendo na cabeça. Então a gente vai trocar essa ideia bem de forma tranquila, de forma serena. Eu acho que tem muita coisa a acontecer. Recebi uma mensagem agora cedo que o presidente Trump invadiu a Venezuela e já prendeu Maduro. Eu não sei se isso é uma fake news, ainda não fui investigar. Estou fazendo esse comentário, não estou afirmando que já aconteceu e tal. Só para que vocês tenham uma ideia de como vai ser a nossa troca de ideia nesses minutos à frente, fechou? Se você não me segue no TikTok, se você não me segue no Instagram, se você não me segue aqui no YouTube, eu peço para que você dê essa moral. Não é obrigado, não paga nada. E se não quiser também, vida que segue, ninguém é obrigado a nada, certo? Essa é uma verdade. Às vezes a gente vê as pessoas quase implorando, pelo amor de Deus, dê o seu like, compartilhe, que não sei o que. Não, faça que você pense que é agradável. Eu só quero que você pense numa coisa legal. Quantos canais que não agregam nada, não trazem uma informação, não trazem uma reflexão, que muitas vezes os seus filhos, sobrinhos e tal dão moral, e esses canais aí ganhando maior moral, ganhando maior força, enquanto canais importantes vão ficar pro lado. Aí o dia que você falar, caramba, preciso de uma coisa legal para assistir, você não tiver, aí saiba que você é culpado disso. Sem dó e nem piedade, sem massagem. A vida ela é dura, ela é cruel e sincera. Então, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros. Deixa eu travar aqui a velocidade. Travar a velocidade aqui porque tem radar e tô cansado de levar multa. E multa com a moto, esse que é o pior.
2 anos rodando como Uber, não tive uma multa, mano. Uma multa. 2 anos com moto. Um ano andando com a moto, 4 multas. Oh, Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas tudo bem, não vem ao caso. Mas vamos lá. Vamos trocar essa ideia, já que já foi posta as regras do jogo. Então agora podemos jogar. Eu quero começar falando com vocês a respeito de moto. Vocês podem notar agora que eu estou fazendo os motovlogs, eu andando, me deslocando até o trabalho de moto. E uma das questões que faz com que eu faça isso com moto é porque tem muito motorista ruim. Muito motorista ruim andando de carro. Sei que tem muito motoqueiro abusado, mas tem muito motorista ruim andando, cara. Eu nunca vi uma safra de bração, de pessoas que só pensam no seu umbigo, como tem sido ultimamente. Cara, impressionante, pessoas usando o celular desta forma aqui, ó, e dirigindo. O cara quase me derrubou, meu. Aí eu bato no vidro do cara e falo: ô, meu chapa, você não viu o que você fez ali, não? Aí a pessoa pega e fala assim: ô, só um momentinho, só um momentinho. Ah, mano, vai plantar goiaba. Pô, mano, você tá no celular, quase derruba uma pessoa e pede 1 minuto? Olha, se é em outra vida, não sei não, viu? Ia dar flores pra esse rapaz, mas não vem ao caso. Mas essa é uma questão que eu quero colocar em pauta, sobre como as coisas estão a acontecer e as pessoas acham normal, não estão nem aí pro próximo. Outra coisa interessante, como Uber, às vezes eu parava em alguns lugares e não era o melhor lugar para se parar, mas também não era irregular. Meu, a pessoa vinha atrás, enchia a mão na buzina para eu desembarcar uma senhora de idade. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa nasceu de chocadeira? É impossível uma parada dessa. Como é que você vai desembarcar alguém com mais de 70 anos com agilidade? Meu, eu descia do carro para ajudar a pessoa e o motorista atrás enchendo a mão na buzina, reclamando da cena. Então são coisas que eu fico pensando, cara, para onde está a caminhar a humanidade? Para qual visão proposta que a humanidade tem se direcionado? Porque cada dia que passa, o egoísmo egocêntrico de cada pessoa tem aflorado de tal maneira que as pessoas já não se importam mais com o próximo. O próximo que lute, o próximo que se vire. Então, são essas cenas que eu quero refletir com vocês. Então, esse ponto é um ponto muito importante. Motorista que usa celular, uma coisa é você atender o celular numa audiochamada. Da mesma forma que eu estou conversando com vocês aqui, uma audiochamada é isso aqui, ó. Vou estar conversando com a pessoa fala, eu interajo, fechou, numa boa. Agora, a partir do momento que eu pego o aparelho e coloco no meu ouvido, acabou. Uma outra coisa, esses dias eu quase vi um cara atropelar um motoqueiro parado no semáforo, o cara olhando no celular, o cara freou em cima, mas ele arrebenta o motoca. Por quê? Tava olhando para onde? A pessoa tava olhando para o celular. Então, gente, são coisas básicas. Ah, mas é rapidinho, é 3 segundos. Mas esse 3 segundos pode fritar a vida de alguém. Esse 3 segundos pode danificar com a vida de alguém, né? E aí é meio embaçado. Bom, dadas as devidas proporções desse descaso, vamos partir para o próximo tema. O próximo tema são radares para todo lado na região de São Paulo. Meu, para todo lugar que você vai, radar. E ó, a multa chega sem dó.
sem dó, sem piedade, sem massagem, a multa chega. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta do tio King. As estradas estão as melhores? As ruas estão boas? Então, eu vou deixar para vocês aqui. Vocês vão ver aí, eu vou deixar para vocês. Tem um jornal que eu estou iniciando agora, um jornal para as redes sociais, YouTube, TikTok e Instagram. E eu vou começar a denunciar algumas questões. Porque não é justo você pagar multa, você pagar o IPVA, o seguro obrigatório, e transitar por ruas cheias de buracos, ruas impossíveis de passar. Então vou dar um exemplo. Se você passar na rua, na Ponte Estaiada, tem umas fendas próximas às faixas que moto, se passar ali, se descuidar, o camarada pode cair. Então vamos supor, o camarada tá andando ali e aí ele precisa mudar de faixa ali em cima da ponte e ele não percebeu o buraco que tem ali, a falha que tem na faixa. E às vezes é 1 metro de distância e uma profundidade até razoável. Meu camarada vem ali, ó, passou de moto, para voltar, passou naquele buraco, talvez ele não volte. E aí? Como é que fica? Então, há muitas cobranças em cima da população sobre os impostos, mas há o retorno dessas verbas para aquilo que é extraído é muito pouco. Então eu vou começar a denunciar isso. Basta. Eu estou assim, paciência zero com essa cena, porque eu ando de moto, gente, eu vejo o risco que tem para um motoca cair. Eu vejo o risco que tem pro motoqueiro passar ali e não dá tempo de desviar de um carro, alguma coisa, passar no buraco e cair. E o pior, correr o risco de ser atropelado, né? Então, essa é uma outra questão que eu quero abordar. Um outro ponto que eu quero falar agora, que essa eu achei assim, o ó do borogodó. Essa eu achei uma falta de administração e gerenciamento horrível, horripilante. Então vamos lá. Saiu agora os níveis de como está os níveis dos nossos reservatórios de água aqui em São Paulo. E todos eles mostram um nível muito baixo. Reservatório lá embaixo de água. E aí começa o quê? Começa as pessoas a ter rastreamento, não é rastreamento que fala, começa a ter um rodízio de água. Então em alguns bairros, determinado horário, vai faltar água. E aí entra um detalhe, gente, se tudo é pesquisado, se tudo é analisado, se o pessoal está a ver que o nível está a baixar e não tem previsão de chuva, se não tivesse ciência nenhuma que envolvesse isso, eu até falaria, poxa vida, fomos apanhados de surpresa. Mas não, meu, nós temos aí toda a tecnologia envolvendo aí para cuidar dessa cena. Mas, cara, impressionante. Os níveis baixaram a tal ponto que tem um lugar que tá seco. E aí, em última instância, as notícias vêm, olha, estamos em estado de emergência. Peraí, cadê os gerenciadores? Cadê os administradores? Cadê os engenheiros? Cadê... Gente, não tem lógica, não tem lógica. É como se a gente estivesse gastando dinheiro com a população aí da Sabesp, entre outras coisas, e outras engenharias, mas não está servindo para nada. Porque se tivesse servindo, olha, a gente teria sido conscientizado um pouco antes. Olha, começaremos pelas faltas de água que nós estamos, falta de chuva. Nós vamos começar então a reduzir o índice de uso de água. Vamos começar aqui a fracionar a água agora.
Não depois que abaixa o reservatório e aí começa, meu, isso é errado. Que gerenciamento é esse? Eu não consigo compreender esse tipo de situação, me deixa irritado. E quem paga as contas muitas vezes desses atos, são os pobres. Porque quando você vai para os bairros mais periféricos, é onde mais falta água. É onde mais falta água, são nos bairros periféricos. E aí, como é que se faz? Como é que age? Então são essas cenas que eu fico assim, fico super irritado com essa cena. É como se não houvesse uma administração, é como se nós tivéssemos ao acaso e essas pessoas ganhando rios de dinheiro para poder administrar e administrar de forma errada, de forma ruim, trazendo informações erradas e trazendo informações a toque de estoque. E aí você chega na comunidade, aí você chega nas zonas mais debilitadas, é onde vai estourar, é onde muitas pessoas não tem uma caixa d'água de 1000 litros e aí não terá água para poder sustentar a sua casa. Então são essas cenas que eu falo, Deus, tem misericórdia, porque a administração que estão a fazer com o nosso povo aqui é piada. É piada, tá? Então é mais uma cena que eu quero colocar para vocês aqui, mais uma cena, tá? A gente precisa rever isso porque não está certo. Deixa eu ver quanto tempo já tem de vídeo, que aí eu já vou partir já pro próximo. Deixa eu ver aqui. Vamos pro próximo vídeo.